Era uma noite comum em Myrtle Beach, mas a cena descoberta em um pequeno apartamento transformaria o local em palco de um dos crimes mais brutais já registrados na região. Sangue espalhado nas paredes, um corpo jovem estendido no chão e uma faca de açougueiro largada no sofá eram peças de um enigma macabro que chocaria não apenas a comunidade, mas também os investigadores mais experientes. Quem poderia ter cometido tamanha atrocidade contra uma jovem de apenas 20 anos, cheia de sonhos e início de carreira? E por que alguém recorreria a tanta violência desproporcional, deixando marcas de raiva e crueldade em cada detalhe? As respostas, embora dolorosas, estavam escondidas em cada vestígio. Tratava-se de um ataque pessoal, impulsionado por fúria e por motivações sombrias que logo seriam expostas. Heather Stigliano havia se mudado para Myrtle Beach apenas 2 meses antes, buscando novas oportunidades como cantora. Quando a família perdeu contato com ela, pediu à polícia que fosse até seu apartamento na 3ª Avenida Norte. O que os oficiais encontraram foi aterrorizante. Sinais de luta, unhas quebradas, roupas espalhadas e um corpo marcado por espancamento, facadas e estrangulamento. O contraste era perturbador. Em meio à selvageria, alguém colocara um travesseiro sob sua cabeça, como se uma estranha compaixão tivesse surgido depois do massacre. Os detetives logo perceberam que não se tratava de um crime comum. A análise do corpo revelou múltiplos tipos de violência: golpes de objeto contundente, cortes provocados por faca e sinais de asfixia. Essa combinação indicava overkill, um termo usado para descrever ataques em que o agressor ultrapassa qualquer necessidade para causar a morte, deixando claro o vínculo de ódio ou obsessão. Cada marca, cada ferimento, cada tentativa de limpar o sangue do apartamento apontava para alguém que conhecia Heather, alguém que carregava consigo raiva ou ressentimento. Enquanto as primeiras pistas eram coletadas, a pergunta permanecia: quem teria sido capaz de transformar a vida promissora de uma jovem tão querida em um cenário de horror inimaginável? A resposta começaria a surgir quando o médico legista assumiu o caso, trazendo sua experiência em decifrar corpos que, mesmo em silêncio, ainda contam histórias. A morte de Heather Stigliano atingiu sua família como uma rajada inesperada. Nada apontava para um perigo iminente. Ela era uma jovem sonhadora, amada por todos, que havia se mudado para Myrtle Beach para viver da música. A irmã descreveu a sensação como se tivessem arrancado parte de sua própria vida. A dor vinha não só do assassinato brutal, mas também do choque de perder alguém tão próximo sem qualquer aviso. Os detetives analisaram o pequeno espaço em que Heather vivia. Havia roupas jogadas, gavetas abertas e a ausência de objetos pessoais, como bolsa e documentos, sugerindo encenação de roubo. Mas o travesseiro sob sua cabeça chamava a atenção. Limpo, sem sangue, colocado depois do ataque. Um gesto contraditório, como se o autor oscilasse entre ódio e arrependimento. Enquanto isso, no banheiro, vestígios de limpeza revelavam a tentativa falha de apagar rastros de sangue. O médico legista determinou que Heather já estava morta havia 4 a 6 dias. A cena era uma mistura de violência e encobrimento, golpes desmedidos, tentativa de disfarçar o crime e, ao mesmo tempo, um detalhe quase humano ao posicionar o travesseiro. Para os investigadores, essa dualidade era um indício de que o assassino não agia de forma impessoal. Havia emoção, raiva e talvez arrependimento. Diante disso, a investigação exigia mais do que provas técnicas. Era preciso entender quem era Heather, quem circulava em sua vida e quem teria motivos para querer vê-la morta. A linha entre crime passional e selvageria ainda era tênue, mas uma coisa era certa: cada evidência aproximava os detetives de um agressor que deixara a cena marcada por violência e contradição.
O corpo de Heather foi encaminhado ao Dr. Jamie Downs, médico legista treinado pelo FBI em casos de violência excessiva. Ao examinar a jovem, ele percebeu abrasões amareladas no peito e abdômen, marcas estranhas que chamaram atenção. Quando analisou a camiseta, descobriu impressões lineares feitas com sangue, pegadas. Era o primeiro elo concreto entre a cena e o agressor. Essas marcas poderiam individualizar o suspeito, pois cada solado traz um desenho único. Enquanto Downs conduzia a autópsia, os investigadores aplicaram uma substância chamada amido black no chão do apartamento, capaz de revelar impressões de calçados mesmo após tentativas de limpeza. O resultado confirmou a suspeita. Havia pegadas compatíveis com as marcas encontradas na camiseta da vítima. O tamanho correspondia a um número 11, reforçando que o assassino provavelmente era um homem de porte maior. Além das pegadas, pedaços de plástico preto estavam espalhados pelo sofá e entre os cabelos de Heather. À primeira vista, nada fazia sentido. Ainda assim, todo o fragmento foi recolhido, pois poderia revelar a origem da arma usada no ataque. No couro cabeludo, ferimentos paralelos sugeriam repetição de golpes com objeto contundente, algo capaz de abrir lacerações profundas e fraturas no rosto. O fio de um abajur encontrado na cena estava enrolado no pescoço da vítima, indicando estrangulamento. Havia também 3 cortes no abdômen feitos após a morte, já que não apresentavam sangramento ativo. Essa crueldade desnecessária era mais uma prova de overkill. O assassino não queria apenas matar, mas descarregar toda sua fúria sobre ela. Diante da brutalidade, os investigadores concluíram que não se tratava de um ataque aleatório. O autor conhecia Heather, ou ao menos carregava forte motivação emocional. O conjunto de ferimentos, espancamento, facadas, estrangulamento e sufocamento revelava um crime com múltiplas camadas de violência. O que ainda restava descobrir era a identidade do homem que havia transformado o pequeno apartamento em palco de fúria descontrolada. Durante entrevistas com familiares, surgiu o primeiro nome relevante: Jack Norton, integrante da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele havia se envolvido com Heather, mas a jovem deixou claro que não queria um compromisso sério e terminou o relacionamento. Para investigadores experientes, rompimentos muitas vezes servem como gatilhos de violência, quando sentimentos de rejeição se transformam em ódio. Por isso, Norton entrou imediatamente na lista de suspeitos. O problema era determinar se ele poderia estar em Myrtle Beach no período do crime. Documentos militares mostraram que ele havia sido deslocado para a Arábia Saudita. A distância de mais de 7.000 milhas afastava sua ligação direta com o homicídio. Ainda assim, a análise sobre o tempo da morte se tornou crucial. Se Heather tivesse morrido antes do embarque, Norton poderia ser considerado culpado. O Dr. Downs reavaliou o corpo para determinar o intervalo em que Heather foi assassinada. Observou rigor mortis, livor mortis e temperatura corporal, além de sinais externos como descoloração e início de mumificação nos dedos. Em um clima úmido como o de Myrtle Beach, corpos costumam inchar, mas os de Heather estavam ressecados, consequência do aquecedor ligado durante o inverno. Esse detalhe permitiu ao legista estimar a morte entre 4 e 6 dias antes da descoberta, prazo que excluía Norton como possível agressor. Com esse resultado, o suspeito inicial foi descartado. Mesmo com a frustração de perder uma pista promissora, os detetives sabiam que cada eliminação era um passo a mais em direção à verdade. O foco se voltaria agora para outras figuras presentes no círculo social da vítima. Entre amigos, conhecidos e colegas de trabalho, surgiria a próxima peça a ser examinada. O quebra-cabeça estava longe de ser resolvido, mas as primeiras fronteiras começavam a ser delimitadas. O assassino não era alguém distante,
e sim alguém que orbitava mais de perto a vida de Heather. Com Norton descartado, os detetives voltaram-se para outro homem presente na rotina de Heather, Chris, trabalhador da construção civil. Ele conheceu a jovem em Myrtle Beach e, em algumas ocasiões, dormiu em seu apartamento, pagando para ficar no sofá. A relação parecia de amizade, mas seu vínculo com a vítima foi suficiente para colocá-lo no radar da polícia. No momento em que o corpo foi encontrado, era essencial verificar se Chris poderia estar envolvido. Ao ser localizado em Lexington, na Carolina do Sul, Chris afirmou que não via Heather havia semanas. Ele disse que alternava trabalhos em diferentes cidades e, quando passava por Myrtle Beach, se hospedava no apartamento dela. Para reforçar sua versão, alegou estar ocupado em uma obra de hotel local no período do crime. As primeiras verificações confirmaram seu álibi, mas os investigadores não estavam dispostos a descartá-lo sem confronto com as provas físicas coletadas. A principal evidência disponível eram as pegadas encontradas tanto no corpo de Heather quanto no apartamento. O suspeito era um homem de porte médio, com sapatos tamanho 8. Esse detalhe bastou para contrastar com o número 11 registrado nas marcas de sangue da cena. Chris, portanto, não correspondia ao perfil físico traçado até o momento. Além disso, nenhum sinal o colocava efetivamente dentro do apartamento durante o período estimado da morte. Mesmo assim, a polícia insistiu em questioná-lo sobre possíveis contatos que pudessem ligar Heather a outras pessoas. Chris se mostrou surpreso e negou conhecer alguém que tivesse conflitos com ela. Descreveu-a como doce, ingênua e sem inimigos declarados. Embora descartado como autor direto, a investigação em torno dele abriu uma nova trilha. Se não era o culpado, poderia conhecer, ainda que indiretamente, alguém que tivesse razões para atacar. Essa percepção deixava claro que o círculo de suspeitos precisava ser ampliado e novas revelações estavam prestes a emergir. Quando a polícia acreditava estar ficando sem alternativas, a mãe de Heather trouxe à tona uma revelação decisiva. Ela contou que a filha havia confidenciado, pouco antes de morrer, ter sido vítima de agressão sexual durante uma festa de Halloween. O evento ocorrera em uma base da Força Aérea, local frequentado por colegas de trabalho da jovem. Heather teria adormecido após beber, e em meio à vulnerabilidade, um homem aproveitou-se da situação, deitando-se ao lado dela e violentando-a. Segundo a mãe, Heather havia prometido registrar a denúncia oficialmente, mas nunca chegou a fazê-lo. O assassinato interrompeu qualquer chance de transformar essa dor em justiça. Esse detalhe mudou o rumo da investigação. O autor da agressão, cuja identidade ainda não estava clara, tornou-se automaticamente um dos principais suspeitos, já que enfrentava risco de exposição e de perder sua carreira militar. A apuração levou ao nome de Robert Dolan, oficial respeitado dentro da Força Aérea. Ele confirmou que Heather havia estado em sua festa, mas negou qualquer envolvimento criminoso. Para a polícia, entretanto, a narrativa se encaixava com indícios observados pelo legista. A posição das pernas da vítima e a forma como o corpo foi encontrado levantavam suspeitas de componente sexual no homicídio. Apesar da pressão, não foram encontradas evidências físicas diretas, como sêmen ou feridas que comprovassem violência sexual recente. Dolan e sua esposa foram submetidos ao polígrafo e ambos passaram sem contradições. Além disso, ele não apresentava arranhões ou marcas compatíveis com a luta feroz travada por Heather antes de sucumbir. Sem provas concretas, o oficial acabou sendo retirado da lista de suspeitos. Para os investigadores, era um avanço frustrante. Dolan não poderia ser responsabilizado, mas a revelação da mãe expôs que Heather carregava segredos perigosos. O caso deixava claro que não se tratava apenas de um homicídio violento.
Envolvia relações pessoais, ressentimentos e histórias não reveladas que agora poderiam ter motivado um assassino. Com suspeitos descartados e poucas respostas, a investigação ganhou novo fôlego quando amigos da família revelaram que o carro de Heather não estava estacionado no prédio. Tratava-se de um Chevy Monza marrom, registrado na Pensilvânia. A ausência do veículo abriu outra frente. Talvez o assassino tivesse fugido, levando o automóvel, transformando-o em peça fundamental para rastrear o culpado. A polícia acionou a mídia e solicitou que qualquer informação fosse repassada por meio da linha de denúncias. Como esperado, surgiram ligações de todos os tipos, muitas irrelevantes, mas uma em especial chamou a atenção. Um antiquário de Pawleys Island relatou que um homem suspeito havia aparecido em sua loja tentando vender uma câmera. E o detalhe que fez diferença foi o carro estacionado do lado de fora. Um Chevy Monza marrom. O comerciante lembrou que o homem tinha cortes nas mãos e chegou a dizer que trabalhava na Dargan Construction Company. Irritado por não conseguir vender o objeto, abandonou o local quando o lojista ameaçou chamar a polícia. Antes de sair, o vendedor conseguiu anotar a placa do veículo e o resultado da checagem deixou os investigadores eufóricos. Estava em nome de Heather Stigliano. O antiquário também colaborou elaborando um retrato falado, fornecendo aos detetives uma primeira imagem concreta do suspeito. Com cópias em mãos, a polícia visitou o canteiro de obras da empresa de construção. Assim que o desenho foi mostrado, todos os presentes identificaram a figura. James Whipple, funcionário que havia desaparecido sem aviso uma semana antes. O quebra-cabeça começava a se encaixar. Agora, havia um nome e um rosto ligados ao carro da vítima, ao trabalho em comum com conhecidos dela e às marcas de violência registradas. A investigação deixava de ser um labirinto de possibilidades para se tornar uma caçada direta, encontrar Whipple e provar sua ligação definitiva com o assassinato brutal. Com James Whipple apontado como suspeito, a investigação avançou sobre suas relações de trabalho. Descobriu-se que ele atuava na mesma empresa de construção que Chris, o amigo de Heather, que já havia sido investigado. Essa revelação aproximava ainda mais Whipple do círculo da vítima. Não apenas conhecia Chris, mas possivelmente sabia que ele frequentava o apartamento da jovem. A ponte entre ambos abria a hipótese de que Whipple tivesse usado essa informação para se aproximar de Heather e planejar o crime. Colegas de Whipple confirmaram que ele havia sumido subitamente dias após o assassinato, sem dar qualquer justificativa. Um deles relatou ter notado cortes e arranhões em suas mãos, explicados pelo próprio Whipple como resultado de uma briga com uma namorada, embora ninguém tivesse conhecimento de tal relacionamento. Pouco antes de desaparecer, foi visto dirigindo um carro marrom, compatível com o veículo de Heather, e afirmando estar cansado de Myrtle Beach. Enquanto as buscas por Whipple se intensificavam, o Dr. Downs detalhava os achados da autópsia. Heather apresentava ao menos 20 ferimentos distintos, resultado de múltiplas formas de agressão, golpes com objetos contundentes, facadas pós-morte, estrangulamento com fio elétrico e até sufocamento com um pano empurrado garganta abaixo. A brutalidade evidenciava o conceito de overkill em sua forma mais extrema, uma violência que ia muito além de causar a morte, servindo como catarse de ódio ou de vício. Entre os objetos suspeitos, fragmentos de plástico preto encontrados no local intrigavam os peritos. As lacerações paralelas na testa indicavam repetição de golpes, mas ainda faltava identificar qual instrumento havia produzido esse padrão. Esse detalhe seria fundamental para conectar Whipple não apenas à cena, mas também às marcas deixadas no corpo da vítima. Com nome, rosto e circunstâncias cada vez mais claros, a caçada se tornava urgente.
A pergunta já não era se Whipple estava envolvido, mas quando e como seria capturado. O fio da investigação, antes fragmentado, começava a se unir em direção ao desfecho inevitável. A investigação deu um salto quando um policial localizou o carro de Heather em Melbourne, Flórida, 2 dias após a emissão do alerta nacional. Dentro do veículo, além de sapatos manchados de sangue compatíveis com as pegadas da cena, havia um objeto inesperado: um ferro de passar quebrado. Os detetives logo associaram os fragmentos de plástico preto encontrados no apartamento às partes danificadas do eletrodoméstico. Era a peça que faltava para explicar as marcas paralelas vistas na testa da vítima. O Dr. Downs analisou a base do ferro e percebeu que ela se ajustava perfeitamente às lesões na cabeça de Heather. Os padrões repetidos correspondiam às pancadas desferidas durante o ataque, confirmando que aquele havia sido um dos instrumentos usados na violência. A lateral aquecida do ferro também deixara marcas lineares no braço da vítima, reforçando a conexão. Não restavam dúvidas. Whipple havia transformado um objeto doméstico em arma letal. Com provas robustas em mãos, a polícia confrontou James Bernard Whipple. A expectativa era de resistência, mas o suspeito surpreendeu ao admitir o crime quase de imediato. Ele declarou que buscava dinheiro para sustentar seu vício em crack. Ao não conseguir localizar Chris, amigo em comum com Heather, voltou ao apartamento convencido de que a jovem guardava dinheiro. Após um desentendimento, iniciou a agressão que escalou em uma sequência de golpes brutais. Whipple confessou que roubou apenas $40, tudo o que Heather tinha, e afirmou sentir-se culpado logo após o ataque, motivo pelo qual colocou um travesseiro sob a cabeça da vítima. A confissão não apenas validava as evidências encontradas, mas também revelava a motivação banal por trás de tanta crueldade. Uma vida destruída por drogas e outra arrancada por causa de uma quantia irrisória. Naquele momento, a investigação deixava de ser uma busca por respostas e se tornava um relato da futilidade de um crime hediondo. Heather fora morta por nada mais do que um vício devastador e a fúria descontrolada de um homem em colapso. Após a captura e confissão de James Bernard Whipple, o caso avançou rapidamente para a esfera judicial. Ele foi extraditado para a Carolina do Sul sob 4 acusações graves: homicídio em 1º grau, agressão sexual em 1º grau, roubo à mão armada e grande furto. A gravidade dos crimes, somada à brutalidade registrada nas provas, levou o Ministério Público a buscar a pena de morte como sentença exemplar. O júri teve acesso a todas as evidências: o ferro de passar com marcas compatíveis às lesões, os sapatos ensanguentados encontrados no carro roubado e os fragmentos de plástico que uniam a cena ao suspeito. O relato do legista sobre os 6 métodos distintos de violência sofridos por Heather reforçava a noção de que não se tratava de um homicídio comum, mas de um massacre movido por ódio e desespero. Durante o julgamento, Whipple manteve a postura resignada. Reiterou sua confissão e chegou a afirmar que desejava receber a pena capital, como forma de pagar pelo que havia feito. Após apenas 2 horas de deliberação, o júri retornou com o veredito: condenação à morte por eletrocução. A sentença foi recebida com um misto de alívio e tristeza pela família, que sabia que nada poderia devolver a vida de Heather, mas ao menos obtinha a certeza de que o culpado não escaparia da justiça. Contudo, em 1994, um recurso alterou o destino do assassino. Whipple conseguiu um novo julgamento no qual sua pena foi reduzida para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ainda que a execução não fosse mais uma realidade, ele permaneceria encarcerado até o fim da vida.
Para os que acompanharam o caso, restava a sensação de que o pior já havia acontecido. A vida de Heather fora interrompida de forma brutal, e nenhuma pena seria capaz de reparar essa perda. Embora o veredito tenha dado algum sentido de justiça, a dor da família de Heather nunca desapareceu. A irmã descrevia a sensação de ter perdido não apenas um ente querido, mas uma parte de si mesma. A cada lembrança, a ausência se tornava mais evidente. Aniversários que deixaram de ser celebrados, sonhos interrompidos e a ideia de uma vida inteira que nunca se concretizaria. Heather tinha apenas 20 anos quando morreu, e aqueles que a amavam ainda se perguntam quem ela poderia ter se tornado se tivesse tido a chance de viver plenamente. Os investigadores que trabalharam no caso também carregaram marcas emocionais. Muitos afirmaram jamais ter visto tamanha brutalidade, mesmo após décadas de experiência em homicídios. Para eles, não era apenas um processo de coleta de evidências, mas a tentativa de dar paz a uma família destroçada. O esforço em buscar respostas era, de alguma forma, uma forma de mostrar que a vida de Heather importava. O Dr. Downs, responsável pela autópsia, afirmou que o mais difícil era reconhecer que Heather havia morrido em questão de minutos. Para ele, havia um pequeno consolo em saber que ela não sofreu por longas horas, ainda que os instantes finais tenham sido de luta intensa. O legista também ressaltava que a jovem lutou com todas as forças, algo evidente pelas marcas defensivas em suas mãos. Os detetives destacavam outro ponto: o gesto contraditório de Whipple ao colocar um travesseiro sob a cabeça da vítima. Esse detalhe continuava a intrigar, revelando um criminoso dividido entre culpa e selvageria. Para a comunidade, o caso reforçou a noção de que o perigo podia estar muito mais próximo do que se imagina. A jovem que buscava oportunidades em Myrtle Beach acabou se tornando símbolo de como a violência pode destruir não apenas uma vida, mas todo um ciclo de afetos e esperanças. Com o encerramento judicial, restou à família e à comunidade conviver com as cicatrizes deixadas pelo crime. Heather, que teria hoje pouco mais de 40 anos, provavelmente estaria casada, com filhos e ainda perseguindo seus sonhos artísticos. Essa imagem do que poderia ter sido é uma lembrança dolorosa para quem a conheceu. Cada aniversário e cada data marcante são acompanhados por uma ausência impossível de preencher. Para os investigadores, o caso se tornou referência. O nível de violência, a multiplicidade de armas utilizadas e a brutalidade do ataque transformaram o processo em uma das investigações mais marcantes de suas carreiras. Muitos afirmaram que, mesmo após décadas, o assassinato de Heather Stigliano continuava sendo o episódio mais cruel que presenciaram. A morte de Heather revelou muito mais do que a face de um criminoso viciado em crack. Expôs também como a combinação entre vício, raiva e desespero pode culminar em atos impensáveis. Whipple confessou que a matou por apenas $40, deixando claro o quanto a dependência destruiu não apenas sua vida, mas também a de uma jovem inocente. O gesto contraditório de colocar um travesseiro sob a cabeça dela ainda ecoa como um sinal de arrependimento tardio, incapaz de apagar a monstruosidade do ato. Hoje, o caso é lembrado como um alerta sobre a imprevisibilidade da violência e a importância de buscar justiça, mesmo diante de situações em que nada pode devolver a vida perdida. Para os familiares, o que resta é a certeza de que Heather foi amada e continua sendo lembrada. Para os detetives e profissionais envolvidos, permanece a convicção de que fizeram tudo ao seu alcance para que a verdade viesse à tona e a sociedade pudesse se sentir um pouco mais protegida. O legado de Heather não é apenas de dor, mas também de memória. Sua história, marcada por talento e tragédia,
continua viva como um lembrete da fragilidade da vida e da necessidade de lutar contra a indiferença diante da violência. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.